paz do Senhor Jesus a todos, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Estamos para mais um vídeo até os confins da terra, né? Louvo a Deus por mais esta oportunidade, por estar aqui para poder trazer uma palavra para os irmãos, né? Para que nós possamos juntos entender a perfeita e agradável vontade de Deus, né? Hoje, numa nova reflexão bíblica, agradeço demais Deus pela minha vida, por estar sempre me ajudando, né, através do Espírito Santo, da sua eterna misericórdia. Eu estou todos os dias aqui, embora os dias às vezes sejam difíceis, Ele me capacita a estar aqui trazendo uma palavra, meditando e ajudando, né, seja uma pessoa que ouvir essa palavra e se sentir no coração em buscar Cristo. Eu já me sinto muito feliz. E toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo, né? Porque todas as coisas são para Ele. E o nosso alvo é Cristo, a nossa missão é para Cristo, tudo é para Ele. Nesta noite, né, eu gostaria de fazer uma reflexão bíblica de um assunto bem importante, um assunto tremendamente complexo, mas também simples, né? Meio contraditório, mas é mais ou menos isso mesmo. É um assunto que, dependendo do ponto de vista que nós colocarmos, ele se torna complicado, mas se nós trazermos ele para Cristo Jesus, ele fica simples demais, porque o Evangelho é simples. O Jesus, ele passou todas as dificuldades para facilitar as coisas para nós, né? A palavra diz que na nova linguagem atual, né, aquele que estiver cansado, siga-me, né, e aprenda de mim, porque as coisas que eu exijo de vocês são fáceis, né? Muitos conhecem também pois o meu jugo é leve, né? Meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Então, hoje eu gostaria de falar sobre os pecados, sobre as consequências do pecado, né? O arrependimento dos pecados. Queria trazer a misericórdia, o amor e a justiça de Deus e a necessidade de estarmos com Jesus. No contexto disso tudo, a necessidade única de estar perto do Salvador nesses momentos. Irmãos, eu não poderia tocar nesse assunto, não falar, meditar um pouco nesse assunto e não falar da passagem de Davi, né? Quem não conhece a passagem de Davi e Golias, que, né, daquele que é leitor de Bíblia, daquele que não é leitor de Bíblia, conhece a história do pequenininho que derrubou o grandão. E eu vejo muitas pessoas falando desta passagem e eu penso assim, será que eles conhecem os pecados de Davi, né? Sabia que Davi pecou contra Deus e não foi fraco, não. Ele pecou forte, né, contra Deus. E aí eu penso assim, como que Deus diz que, né, mais adiante, nos que sucedem Davi, os reis, os profetas, Deus fala: se vocês tiverem um coração igual de Davi, meu servo, um coração segundo Deus, eu estarei convosco. Aí eu fico pensando, como que Deus fala disso de um cara que cometeu adultério e um assassinato? E ali eu já começo a entender, né, e eu peço que os irmãos entendam também o tamanho da misericórdia e amor de Deus. Nós já vamos chegar lá a esse ponto. Davi, né, como eu acabei de comentar, ele cometeu 2 grandes pecados contra Deus, né? Pecado grande, forte. E em 2 Samuel, no capítulo 11, né, no versículo 1, no texto, dependendo da sua tradução bíblica, né, dependendo da sua tradução, se é Almeida corrigida ou nova linguagem, vai mudar um pouquinho, né? Mas o contexto em si ele é o mesmo. O texto, o subtítulo aqui dessa passagem do 2 Samuel 11, ele fala: Davi comete um adultério e um homicídio, né? No capítulo 11, versículo 1 diz: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Neste dia, nesta passagem bíblica aqui, Davi resolveu ficar no seu palácio,
E um dia ensolarado lá, muito, muito bonito, presumo eu, Davi estava lá no terraço, tranquilinho, né? E avistou uma linda mulher, né? Uma linda mulher tomando um banho de sol lá embaixo, lá no seu reinado. E ele se sentiu tentado por ela, né? E aconteceu que Davi perguntou aos seus servos, né? A palavra diz ali no 11, no versículo 3: E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: Porventura não é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Urias era um soldado, um guerreiro de Davi que estava, né, na luta em Israel, lá na tomada daquele da cidade de Rabá, onde ele havia dito que eram para ir e conquistar. E aí Davi descobriu então que ela era casada, que Betseba era casada, era, né, compromissada. Mas mesmo assim Davi sucumbiu aos prazeres da carne, à tentação carnal, algo que atinge todos nós, né? E ele acabou chamando-a, né? Mandou buscá-la e teve relações com ela, relações íntimas. E acabou que ali ele acabou cometendo o adultério, né? Já viu os mandamentos, já dizia o Senhor: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Mas Davi não deu ouvidos, né? Deixou que o prazer momentâneo fosse maior do que a obediência com Deus, com os mandamentos de Deus. E irmãos, esse pecado, esse primeiro pecado de Davi vai desencadear mais pecados, como nós vamos ver na sequência. E passou o tempo, Davi descobriu que Betseba estava grávida. E aí ele se sentiu num dilema e falou: e agora? Aí ele falou: quer saber, Urias, vem descansar. Chamou Urias de volta e disse: tu toma um banho, vai para casa, vai deitar com a tua esposa, vai ficar tranquilinho. Aí Urias era um bom soldado, né? Disse: não, senhor, não posso. O povo aí, meus irmãos estão tudo em batalha, guerreando, eu não posso ir para casa me deitar com minha mulher, eu vou ficar aqui. E aí Davi falou: e agora? Tranquilo. Mais adiante a palavra diz que ele insistiu, até embriagou Urias, né? A palavra diz que ele embriagou Urias e disse: Urias, vai para casa. E aí Urias até tentou, disse que tentou, mas voltou e caiu ali, dormiu ali pelos alojamentos do palácio. E viram e falaram: Davi, Urias não foi, rei, não foi. Aí Davi disse assim: tá bom, o que eu vou fazer agora? E aí foi que eu disse: o pecado do adultério desencadeou outro pecado, né? A palavra diz lá em 2 Samuel 11:15 que Davi escreveu uma carta para Joabe e disse, né: Joabe, ponde Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Davi disse: manda Urias para o lugar onde mais a batalha é forte, né? Onde completamente ali muitos vão morrer, o povo de Israel. Coloca ele ali e não dê retaguarda para ele, não proteja ele e deixa ele lá. E aconteceu que Urias morreu, acabou sendo morto, né? E acabou que, além do adultério, agora Davi tinha um assassinato nas mãos, né? Pecou forte contra Deus. Que nem eu disse, quando a gente deixa o pecado, né? Davi não vigiou, Davi deixou ser levado pelas tentações carnais, deixou ser levado, né, pelos dados inflamados do inimigo, pelas setas do inimigo, e acabou deixando o pecado entrar. E o pecado desencadeou o outro. Então, quando nós deixamos o pecado entrar, pode ser que seja um início de algo que, se a gente não cortar imediatamente, vai gerar mais pecados, mais afastamento da presença de Deus. E acabou que, com tudo isso, Davi achou que estava safo, que tinha conseguido se livrar, né? Que tinha mascarado tudo isso. E acabou que Betseba ficou em luto, né, pelo seu marido que havia morrido, e Davi a chamou para o seu palácio. Davi falou: bom, agora eu tô com a moça, Urias já foi, e eu vou criar essa criança aqui como meu filho, porque é meu filho, era filho dele de fato, né? Só que, irmãos, nós estamos falando de Deus, e Deus, ele, como muitos dizem, é o Deus do amor, é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, mas também é o Deus da justiça. É o Deus da justiça, né? E Deus não deixou. Deus se mostrou dizendo: eu vi o que tu fez, Davi, e não vai ficar impune, né? As consequências de tudo isso chegarão a ti, né?
palavra diz em 2 Samuel ainda, só que no capítulo 12, né, Natã, o profeta, repreende Davi. Natã era um dos profetas da época, né, que estava ali em trabalho, né, que era a voz de Deus com o povo, com o próprio Davi. E acabou que Natã disse assim, rei, um dia. Dependendo da sua tradução pode mudar, mas vamos tentar resumir aqui para que fique bem entendido, né. Ele falou, rei, havia um homem, rei, que tinha várias ovelhas. E esse homem uma vez recebeu visita. E para servir a visita, ele foi num outro homem lá que tinha uma ovelhinha só, o pobrezinho, e pegou a ovelha deste homem e serviu para o convidado. Ele tinha várias ovelhas, rei, mas pegou daquele rapaz que só tinha uma. O que esse homem merece? E Davi, tomado de raiva, disse: esse homem merece a morte. Só que Davi não estava entendendo, né? E o profeta diz: meu rei, este homem é o Senhor. E naquele momento, aquele plano todo que Davi havia mascarado se voltou contra ele. E ele entendeu que ele havia pecado, e pecado grandemente contra Deus, né? A palavra diz que ele se arrependeu tanto, que houve um verdadeiro arrependimento em Davi, que ele se jogou aos pés do Senhor. No Salmo 51, né, a palavra diz, né, o salmista era Davi, e fala alusão a isto, né, que diz: Senhor, pequei contra ti, né? Transforma meu coração reto novamente, Pai. Apaga as minhas iniquidades e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Olha a oração de Davi para Deus. Arrependido pelo pecado, pela iniquidade que ele havia praticado, né? E ali a gente já consegue entender um pouquinho. Não dá para entender tanto, né, a plenitude de Deus, mas ali a gente consegue entender, né? O próprio Deus fala aos que sucedem Davi: se tu tiveres no coração, né, como havia comentado, como de Davi, segundo a minha vontade, eu estarei contigo. Mas aí, poxa, o cara praticou tudo isso, como assim? Deus, ele perdoa os pecados quando há arrependimento. E o melhor, ele se esquece dos pecados cometidos, né? Quando há verdadeiramente um arrependimento, né? Davi pecou forte, pecou pesado contra Deus, mas ele se arrependeu. E o próprio Deus o faz como modelo aos próximos, ó. Se tu for igual a Davi, tu será abençoado por mim. Isso mostra não só como Davi, né, mas para nós, porque o mesmo Deus que operava, o mesmo Deus que falava com Davi no Antigo Testamento e com os outros profetas, o mesmo Jesus que falou com os apóstolos no Novo Testamento, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que está aqui hoje conosco, né? Então mostra que Deus, quando a gente peca, quando a gente cai, quando a gente pratica uma iniquidade, o Deus está ali já, ó, te perdoando. Mas tu tem que te humilhar na presença dele. Tu tem que te arrepender verdadeiramente daquele pecado que Deus vai esquecer e vai apagar. É como se fosse um histórico. Deus apaga e diz: ali não há mais pecados, quando há um arrependimento. Mas a gente tem que entender, irmãos, que quando a gente peca, a gente traz consequências desses pecados. As consequências, ela vem de acordo com aquilo que a gente pratica. Se tu faz coisas boas, virão consequências boas. Se tu faz coisas ruins, virão consequências ruins. Eu vejo as pessoas às vezes falando: ah, Deus está me punindo, está me cobrando daquilo que eu fiz lá atrás. Mas, irmão, quando tu te arrepende, a própria palavra nos diz que Deus esquece o pecado que foi cometido. Ele perdoa e esquece quando há verdadeiramente um arrependimento. Então a Bíblia já anula isso. Deus está me punindo por algo que eu fiz lá atrás. Se houve arrependimento, a consequência disso pode ser da tua escolha, do teu próprio pecado, porque o pecado vem com uma bagagem, ele vem com uma consequência, sim. Para nós entendermos um pouquinho melhor, eu aprendi isso num discipulado, que não há pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado aos olhos de Deus, né? Pecado é pecado. Só que se a gente olhar um pouquinho de uma forma mais ilustratória, vamos colocar assim, o pecado da mentira pode ser uma onda pequena, uma onda do mar, né?
A onda vem em você, você consegue sair dela com mais facilidade, você consegue sair dela de uma forma sem danos. Agora vamos colocar o pecado do adultério, uma onda grande. Se ela bate em você, ela às vezes até pode tirar a tua vida, pode te deixar machucado, pode ser que tu não volte a andar. Então a consequência de tu entrar, tu passar por aquela onda, ela vai te trazer alguma coisa. Então vamos colocar que o pecado da mentira é uma onda pequena, não deixa de ser uma onda, mas tu consegue te desvencilhar com mais facilidade e as consequências não são tão pesadas, né? Agora um pecado de uma iniquidade maior, como um assassinato, no caso de Davi, ou o próprio adultério, traz uma consequência mais pesada. É mais difícil tu te livrar, tu sair. Assim somos nós, né? A gente vê as pessoas falando é Deus. Não, é as consequências dos nossos pecados. E aqui que entra a maravilha e gloriosa presença de Jesus nas nossas vidas, né? Jesus, ele veio justamente para anular o nosso jugo do pecado, né? Não vamos tirar da nossa mente que Jesus foi um plano B, C. Não. Pessoas falam, o plano A era Adão. Adão era o plano A. Mas aí não deu certo, Deus manda os profetas. Aí não deu certo também. Aí ele manda Jesus. Não, Jesus já estava pronto desde o início das coisas. De Gênesis, ele já estava lá. Quando disse, haja-se luz, Jesus estava lá. A palavra diz que foi tudo feito para ele. Quando Deus colocou Adão no Éden, Jesus já estava vendo a cruz do Calvário. Oh, glória! A cruz do Calvário, por mais que tenha sido doloroso, foi terrível, foi angustiante para Jesus receber toda aquela ira sobre ele. Ele já sabia que lá ele iria vencer o mundo por nós, né? Nós contraímos essa dívida com Deus. Fomos criados por Deus, éramos propriedades de Deus, mas nos vendemos ao pecado. O pecado veio e disse assim, ó, vem, e nós nem perguntamos o que vamos ganhar, pecado, o que darás em troca. Não perguntamos, só dissemos, vamos, iremos. Aí Deus olhando lá de cima, aí Jesus, o que nós vamos fazer, Jesus? Aí Jesus diz, envia-me a mim, tá na hora. E Jesus veio e naquela cruz ele bradou, está quitado, está pago os teus pecados, né? Mas tem que haver o arrependimento verdadeiro, a humilhação, assim como Davi pecou e pecou forte, mas ele se arrependeu e disse, perdoa-me, Senhor, coloca em mim um coração reto. E houve o perdão, apagou os pecados de Davi. Assim temos que ser nós, pois nós temos um advogado bom e perfeito que é Jesus, né? Coisas que foram acontecidas lá atrás, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu fiz isso. Ou alguém vem e diz, tu falando de Jesus, tu andando certo, tu casou agora, mas tu andava no mundo aí com todo mundo. Tu andava com 10, 15 mulher, 10, 15 homens. Como agora tu tá casado, tem família? Isso não é Deus te punindo, não é Jesus te punindo, é o inimigo que vem. É o próprio demônio que vem e diz, que isso? Porque ele quer te afastar da presença, ele quer te afastar do caminho. Mas aí Jesus Cristo está lá, ó, sentado no lado do Pai com as marcas da cruz, dizendo, não, tá quitado, tá pago, eu paguei o preço, tá pago, você é livre, eu sou livre, posso escolher, ou estou sobre o jugo do pecado, ou o jugo da graça, a graça poderosa de Jesus. E hoje eu apresento esse Jesus para você, aquele que perdoa os pecados, que lava os pecados, que tira o pecado do mundo. Oh, irmãos, para concluir, a gente pode ver nessa passagem que Davi, embora muitos veem Davi como um exemplo, de fato a palavra tem tantos, o próprio Davi, Moisés, Samuel, né, os apóstolos, o apóstolo Paulo, João, Pedro. São tantos personagens que nos inspiram tanto, né? Só que nós temos que entender que a palavra nos mostra que nenhum era perfeito, que nenhum estava isento de sofrer as tentações e vencê-las.
palavra só diz que só um venceu, que só um é santo e que só um pode se sobressair sobre todas as coisas, e esse é Jesus de Nazaré. Esse que vos apresento nesta noite, esse que vos chama todos os dias. Escute a voz de Deus, escute a voz do Espírito Santo te chamando todos os dias para tu largar, para tu te arrepender e viver uma vida em santidade. Não é fácil, é renúncia, o evangelho é renúncia. A gente tem que renunciar às coisas antigas. Pessoas dizem, não bebe mais, não fuma, não sai mais. Sim, não faço mais isso, porque que de bom me traz essas coisas? Perdi meu avô com 60 anos, novo, por cigarro e para bebida. Que coisas boas trazem isso? Às vezes eu ligo a televisão, vejo jovens saem para festa e são atropelados, são mortos, são assaltados. Que coisas boas trazem isso? O mundo jaz no maligno. Se tu viver na prática do mundo, tu estarás sob o jugo do maligno. Se tu anda conforme Jesus te pediu, tu anda sobre a graça de Jesus. Tu não estará isento das lutas, das batalhas, porque ele disse, não vai ser fácil, mas ele nos prometeu, estarei convosco todos os dias. Essa é a promessa verdadeira de Jesus. Então, vamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Vamos nos arrepender dessas práticas repugnantes que deixam Deus triste. A palavra diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis quando a gente está em pecado. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em nós. Esse papo de que o Espírito Santo vem te visitar é papo furado. Ou o Espírito Santo mora em você ou não mora. E é bem simples discernir se ele mora ou não. Tu tem te alimentado do quê? Da palavra, oração ou de coisas do mundo? É simples saber. E o Deus, ele te perdoa. Deus, ele apaga os teus pecados. Ele esquece os teus pecados quando há um arrependimento. A palavra nos mostra isso. Irmãos, do crente ao que não é crente, o que segue a Jesus e ao que não segue Jesus, todos estão dizendo, Jesus está voltando. Tudo indica. Quando soar a trombeta, esteja naqueles que irão subir com Jesus. Não fique aqui para ver. O Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho não é ficção. O Evangelho é realidade. O Evangelho é a verdade. E eu seria uma pessoa terrível se, conhecendo o Evangelho, sabendo que Jesus é vivo, sabendo que as coisas que estão neste livro sagrado irão se cumprir, eu seria terrível se eu não passasse isso para os irmãos, se eu não falasse disso para os irmãos. Então nesta noite eu quero que fique esta reflexão de pecados, de arrependimento, de consequências e de salvação, porque através de Cristo Jesus nós podemos dizer que já não há mais condenação, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo disse em Romanos 8. Para aqueles que vencer, darei do fruto da árvore da vida. Jesus falando em Apocalipse. Para os que vencer, darei a estrela da manhã. Para quem é leitor de Bíblia sabe, né? Que Jesus é a estrela da manhã. Então, para aqueles que estão longe de Jesus, aqueles que conhecem, não há um que não conheça Cristo, mas que não segue. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem para te dizer nesta noite arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus, porque não vai tardar, ele vai romper os céus em grande glória e buscará aqueles que o seguiram em espírito e em verdade. Que a paz do Senhor esteja com todos e até os confins da terra. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém. Não existe dilema, a promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé.